Sim. Compartilhando? Sim. Tá, ok, então, vamos lá. Hoje nós vamos dar uma breve orientação sobre a plataforma CAED. A nossa pauta hoje será, falarei agora na primeira parte, no primeiro momento, sobre o CAED, a informação e as suas funcionalidades. Na sequência, o Marco falará sobre a análise da AP de humanas e suas habilidades. E depois, o Márcio falará o porquê de avaliar. Alguém quer falar alguma coisa? Abrir um áudio? Não sei se tudo bem? Ou se foi assim. Pelo amor de Deus, cara! Tudo bem, gente? Com o áudio aberto, peço para desligar, por favor. Nós já iniciamos, então, a nossa orientação e a pauta da reunião será essa. No final, que o Márcio for falar, também haverá um tempinho para vocês fazerem as suas colocações e participar com a gente, como sempre, nós estamos dando a palavra a vocês. Vamos lá. Eita. Tá mudando a página, gente? Não. Não? Vocês estavam olhando a página da pauta? Está escrito CAED, ATPC Ciências Humanas. Não foi para a segunda página? Acho que não. Está travado. Agora sim. Vamos lá. Agora foi, né? Sim, agora foi. Agora foi. Então tá. Legal, legal. Obrigada. Nada. Então aí estamos aí com a pauta de reunião. Vamos falar um pouquinho sobre a plataforma de atividades e avaliação formativa do Estado de São Paulo. A CAED, que é Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa plataforma foi elaborada pela Universidade de Juiz de Fora e a SEDUC, ela, em parceria com a universidade, está aplicando essa ferramenta para nós, professores. Então, o que nós temos? Para nós acessarmos a plataforma CAED, nós temos que entrar na sede. Pessoal, eu sei que está todo mundo nervoso, está todo mundo muito irritado com a nossa sede, porque a gente tem que entender que nós temos uma rede imensa, com muitos, muitos professores. E dentro de quando nós iniciamos a pandemia, no ano passado, para cá, essa plataforma já houve um upgrade, eu acho que é isso que fala, porque eles migraram, uma migração, na verdade, do JEDI para a plataforma sede. Eles colocaram muitas informações nela. Aos poucos, eles foram adaptando a nossa realidade de muitos professores acessando. E ela sempre teve instabilidade, né? Mas, aos poucos, eles vão corrigindo. Mas a gente entende que é compreensível essa estabilidade diante de muitos professores utilizando essa plataforma. Mas para que a gente acesse, então, a plataforma do CAED, nós temos que entrar na nossa sede, que estamos habituados, onde tem o diário de classe, que a gente registra. E aonde nós vamos? Nós vamos na coluna... Opa, fui demais. Nós vamos na coluna que tem a informação de alunos, atribuição online, e vamos lá em pedagogia, pedagógico. No pedagógico, você vai clicar na aba e vai te dar várias opções. Caderno digital, foco aprendizagem, plataforma CAED. E é ela que a gente quer clicar. Ela vai te jogar para uma nova plataforma, dentro da plataforma.
Aí você vai escolher o seu perfil e já está dentro da CAED. Ela se mostra com a apresentação no canto superior esquerdo, temos a apresentação, temos um ícone de como funciona e conheça o programa. Então, nesses ícones, vocês conseguem navegar e aprender um pouquinho sobre ela também. Além disso, nós temos algumas informações móveis e novas aulas disponíveis. Eu selecionei esse slide com novas aulas disponíveis a partir do dia 5/4. Então, o desenvolvimento profissional também está dentro da plataforma, onde você vai perceber essa interação e essa autonomia que a plataforma permite entre professor e aluno. Nós temos ler tutorial, baixar materiais, guias. Mais abaixo, nós temos os cards. Esses cards, eles vão dar para nós condições de acesso, tanto para a AP, e a avaliação de aprendizagem em processo, quanto as sequências digitais. Permite também que a gente veja os resultados, monitore e veja também o nosso desempenho. Então, a gente pode também nos capacitar aqui nessa plataforma através do desenvolvimento profissional. Então, clicando no primeiro card de orientações pedagógicas, a gente tem aqui dentro alguns novos cards. E esses novos cards, vocês vão acessá-los de que forma? Clicando no olhinho que está acima. Clicando nesse olhinho, ele abre textos e vídeos que estão dentro desses cards para que vocês possam ler e assistir às orientações respectivas de cada card dele. Nós temos a plataforma de atividades de avaliação formativa, que é a prova. Nós temos as atividades de avaliações que integram a plataforma São Paulo. Essas atividades e ações, clicando nela, então eu peguei esse exemplo, tá? Nesse card, clicando nele, vai aparecer o texto. Embaixo, nós temos também um vídeo para escutar. Mas o que acontece? Tudo que está dentro da plataforma está alinhado, disponível na plataforma, está as avaliações quanto às sequências digitais de atividades, elas estão profundamente alinhadas entre si, com outras ações que compõem o programa de recuperação e aprofundamento de aprendizagem. Nós estamos agora iniciando, né? Ciências Humanas está iniciando agora a AP, né? Nós estamos agora fazendo também a AP. E, dentro desse processo, nós vamos ter que nos apropriar melhor da plataforma e nos acostumarmos com elas, porque até então era português e matemática somente. Então, agora entrou também as avaliações de ciências humanas e ciências da natureza. Então, tudo está alinhado com as atividades e as sequências digitais, as avaliações. E essa recuperação e aprofundamento, em breve, nós também teremos que acompanhar com as habilidades específicas. Então, são as avaliações de aprendizagem em processo, as sequências digitais das atividades que foram elaborados, todos esses materiais, em consonância com o currículo paulista e com as orientações da BNCC. Então, nós já tivemos esse contato com o currículo paulista, estamos tendo esse contato com o currículo paulista, e nosso material, hoje, é o currículo em ação, né? E a BNCC, que também nós já nos apropriamos e temos que cada vez mais nos apropriar com as competências gerais, com as competências específicas. E temos também um outro card, que é Tecnologia e Inovação na plataforma São Paulo. Aí, olhando um pouquinho para as orientações pedagógicas, nos cards gerais, nós temos, eu peguei aqui
o aprender, ler e aprender uma situação de língua portuguesa, tá? Mas em breve a plataforma está em adaptação. Nós também teremos essa característica. Nós teremos o código de habilidade, a descrição da habilidade e as considerações feitas para a avaliação. Então, atividade de leitura, momento de trabalho de leitura, toda uma orientação para vocês, professores, vocês vão encontrar na plataforma. Temos também o acesso ao currículos e habilidades. Gente, eu sei que vocês estão pensando assim, quando funcionar, né? Quando funcionar, tudo bem. Uma hora funciona. A gente espera isso. A gente a gente tem mania de ficar falando assim, ai, né? Tudo é ruim. Mas a gente tem muita coisa boa também. O guia de avaliação e sequências digitais. Bom, as sequências digitais, elas estão aí como uma ferramenta a mais, né? O professor vai ter a avaliação externa AP, a gente tem a diagnóstica de entrada e nós temos também essa sequência de avaliações digitais, né? Avaliação de sequências digitais. E ela, como que ela está se apresentando aqui no CAET? Ela tem o guia de atividades e avaliações. Então, eu clico, eu escolho aqui, eu seleciono. Os anos iniciais a nossa diretoria não tem, e nós temos as avaliações de anos finais e as avaliações de ensino médio. Aqui também, a plataforma ontem estava apresentando alguns itens de ciências humanas e hoje ainda não. Então, nós, com certeza, para o futuro, teremos esse modelo em ciências humanas também, tá? E aqui, então, você seleciona a avaliação dos anos finais e ele vai te mostrar o que foi. Os resultados. Eu clico no card de resultados e ele vai me abrir o quê? Como foi o desempenho dos estudantes nessa avaliação. O percentual de acertos de testes. E para que eu preciso desse percentual? Bom, ele é um dado, né? E dentro da geografia, dentro das ciências humanas, nós utilizamos dados, né? Os dados norteiam o nosso trabalho. É muito importante que nós tenhamos essa ferramenta e esse material para nortear o nosso trabalho. Mesmo que seja um norte não tão verdadeiro, então, porque nós temos ali o polo norte, o verdadeiro, e nós temos um segundo polo norte, vamos falar assim, eu estou falando grosseiramente, eu não estou falando nada cientificamente, tá? Mas nós temos dois polos norte, então a gente tem o polo norte do ponto cardial e o polo norte da energia magnética. Nós aqui vamos ter um percentual de acerto relativo também. Aí, a gente tem aqui o monitoramento. No monitoramento, eu tenho sequências digitais de atividades, avaliações diagnósticas, acesso e uso da plataforma e desenvolvimento profissional. Bom, o que eu, quanto PC, tenho acesso? Eu tenho acesso a sequências digitais e eu tenho avaliações diagnósticas. Alguns professores terão esses acessos, eu não sei agora, né, como que está configurado em cada função atividade. Na minha função atividade, eu tenho algumas abas que me permitem olhar. Existem os gestores têm o acesso do uso da plataforma e do desenvolvimento profissional, que eu não vou ter esse acesso. Então, eu deixei clicadinho aqui na aba de sequências digitais e eu vou em participação. Eu posso clicar, então, tanto na sequência de atividades digitais de atividades, quanto nas avaliações diagnósticas formativas. Também na abinha de participações. Eu clico e ele abre para mim novas possibilidades. Eu acabei não colocando aqui as possibilidades, né, como que a gente visualiza essa página, são vários itens, então eu posso navegar conforme a minha escolha aqui, tá?
Olha, eu estou indo rápido demais, mas tudo bem, gente. Eu acho que vale a pena ir rápido para que a gente não fique tão desgastado. Tá rápido nada, já são 10h24, né, gente? Vamos lá. E a gente tem, então, também o desenvolvimento profissional. Esse desenvolvimento profissional, eles possibilitam nós, professores, a fazer um itinerário e eles explicam, através de um PowerPoint, um videozinho, todo esse processo de uso também da plataforma, algumas dúvidas. Nesse desenvolvimento profissional, tem algumas questões mais frequentes que você pode verificar. Então, as dúvidas maiores você encontra também na plataforma, tá? E o último card aqui, que está apagado, vocês podem ver aqui no canto inferior direito, ele não são os resultados das avaliações, que ele não está permitindo ser acessado, tá? Então, a gente tem a plataforma, alguns cards e alguns links que a gente consegue acessar, navegar, explorar, e outros links que não. Mas é importante que nós temos orientações pedagógicas, tudo está alinhado ao currículo, à BNCC, as sequências de aprendizagem e recuperação, ao guia das avaliações de sequências digitais. Então, está tudo muito alinhado com o currículo paulista e também com a BNCC. Então, não tem nada desconexo aqui dentro da plataforma. Tá certo? Nós vamos iniciar agora a apropriação dessa plataforma. E dentro disso, aos poucos, nós vamos criando as nossas habilidades para que elas se tornem competentes. Tá bom, gente? Muito obrigada e estamos à disposição. Eu passo a palavra agora para o Marco, que vem na sequência. Vou conectar aqui. Oi, Marco. Bom dia a todos, bom dia a todos e a todas. É um prazer poder falar para vocês. Eu sempre fico contente, fico feliz de ter essa oportunidade, né? Como a Shirley já comentou, né? Nós fizemos uma reunião ontem para preparar o ATPC, né? Então a Shirley apresentou aí a plataforma CAED, né? E eu fiquei responsável para pegar uma AAP da área de humanas e analisar algumas questões e relacionar com habilidades, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a avaliação da primeira série do ensino médio, né? Ontem, quando a gente estava se reunindo, né? Eu abri por primeiro uma avaliação do 8º ano, né? Mas depois eu pensei, vamos pegar do ensino médio, né? Porque daí poderia entrar filosofia e sociologia também, né? Embora depois, analisando a avaliação, né? Então, são 26 questões, sendo que dessas 26 questões, 7 questões têm alternativas, 4 alternativas, né? A, B, C e D. Né? E todas as outras têm 5 alternativas, que vai até aí, né? Portanto, essas que têm 4 alternativas são são questões que remontam o ensino fundamental, tá? E aí, analisando a avaliação como um todo, eu consegui identificar mais questões de história e geografia, né? Embora, eu vou demonstrar aqui, há algumas questões que perpassam, obviamente, sociologia e filosofia, né? Assim, não consegui identificar muito, assim, essa é bem de filosofia, essa é bem de sociologia, mas há questões que remetem à filosofia, à sociologia, e aí também vocês fiquem à vontade para tá colocando a impressão de vocês, o que vocês acham, o que vocês
pensam aí, podem abrir o microfone, perguntar, debater, trocar ideia, questionar, tá? Vocês, só me confirma se vocês estão vendo a avaliação aí que eu compartilhei? Estou vendo. Legal, então tá jóia. Então a gente começa com o texto, né? Essa questão tem a ver com o nono ano, né? O tema é neocolonialismo e Argélia, tá? Então eu vou ler a questão aqui. No século XIX, a onda neocolonialista impeliu os franceses a empreenderem a dominação do território argelino. Valendo-se de justificativas ligadas à ação de piratas na região e o respeito às suas autoridades, o governo francês desenvolveu a invasão em 1830. Durante sua estada no controle da Argélia, os franceses cooptavam as elites locais, oferecendo importantes cargos de chefia e abrindo a porta de suas instituições de ensino aos filhos dessa elite. Aí tem a referência, aí vem a questão. Esse texto descreve que os franceses na Argélia, letra A, auxiliaram a população pobre nas questões educacionais, letra B, buscaram respeitar as diferenças existentes, promoveram a paz no interior do país ocupado, usaram uma diferença interna para legitimar seu poder, né? Então, evidentemente, a resposta correta é a letra D, né? É uma questão que dá para... se o aluno não tiver o conhecimento, não estudou, mas ele conseguir interpretar o texto que está ali, ele conseguiria responder essa questão, tá? E aí eu fui lá no nono ano, no currículo paulista, para ver qual habilidade que essa questão tem relação, né? E aí é a habilidade do nono ano de História, número 14, e a habilidade é a seguinte: caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano e asiático e as lógicas de resistência das populações locais diante das questões internacionais, tá? Então, essa é uma questão. Partindo para a segunda questão, temos uma imagem, né? Então, há algumas questões que tem imagem, tem fotografia, tem pintura e outras imagens, né? Então, é bom nós, professores, estarmos atentos, né, à análise de imagem, né? No centro de mídia, eles enfatizaram bastante a categoria tempo e espaço, né, que é uma categoria essencial em história, mas não só em história, na área de humanas, eu diria em todas as áreas, né, é importante a contextualização. Então, quando você vai analisar uma imagem, você tem que saber de quando foi feita aquela imagem, em que lugar que foi feita aquela imagem, a autoria, quem produziu a imagem, né? Então, sempre quando a gente for analisar uma imagem, e é bom reforçar isso com os alunos, né, a gente está ligado a esses elementos essenciais, né? Quem é o autor da imagem? Que época foi produzida a imagem? Qual será a intencionalidade dessa pessoa que produziu a imagem, né? Então, você tem que analisar o contexto da imagem. Então, vamos aí à questão. Pertencente ao núcleo das danças de palmeados e sapateados, acompanhados sempre por duplas de violeiros que alternam as modas com a atuação dos catireiros, outrora essencialmente masculina, muitos grupos já admitem a participação de mulheres que devem, tanto quanto os homens, demonstrar habilidades rítmicas com os pés e com os chãos, e com as mãos. Aí tinha a questão que pedia para você identificar, letra A, caiapós, cavalhadas, catira, cavalarias, congada, né? Óbvio que nós, em geral, nós batemos o olho, já identificamos como uma catira, pelas características que a gente já conhece, né? Evidentemente que o aluno não necessariamente vai ter esse conhecimento, pode ser que sim, pode ser que não, né? E também, no meio da questão, tem a palavra catireiros, né? A atuação dos catireiros, né? Que também, se o aluno estiver atento a isso, se caso ele não tivesse esse universo cultural, né, que nós temos para associar a catira, né? Ele poderia resolver utilizando essa palavra, tá? Aí eu fui no currículo paulista do ensino médio,
E aí, vocês já, com certeza, já viram lá, né, que as habilidades, elas estão bastante amplas, né, bastante amplas, porque essa habilidade, ela pertence aos 4 componentes da nossa área, né? História, geografia, filosofia e sociologia, tá? Então, eu vou ler a habilidade, que é a primeira, que está na categoria Tempo e Espaço, que o Centro de Mídias reforçou hoje, né? E é a habilidade número 1, tá? Que é a seguinte: identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens. Então, aí fazendo um comentário, né? Identificar diferentes fontes. Então, você vai identificar aí 2 fontes e 2 linguagens diferentes. Uma fonte é um texto, que é uma linguagem específica. E a outra linguagem, a outra fonte, é uma fotografia, é uma imagem, né? Então, retomando a habilidade, né? E você associando com o que eu estou falando, identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, né? Então, essa é uma habilidade número 1, que tem a ver com essa questão e com várias outras questões, tá? Aí, eu fui também, né, obviamente, no currículo paulista, do lado, né, tem o objeto do conhecimento, né? O objeto do conhecimento é o que mais anteriormente nós chamávamos de conteúdo, né? Então, é o objeto do conhecimento, né? Então, o objeto de conhecimento em história, memória, cultura, identidade e diversidade. Também podemos fazer uma associação com o Centro de Mídias, que há umas 3 semanas atrás, aproximadamente, fez um ATPC todo focado na questão de bens históricos, tombamento de bens culturais, né? A gente até discutiu lá no grupo de WhatsApp, né, que nós poderíamos pensar num trabalho, né, pensando a cultura aqui da nossa região, né? Então, poderíamos pegar, pensando nessa questão aí que a gente poderia pegar uma foto, por exemplo, da Festa do Divino, de Anhembi, por exemplo, né? Que faz parte, né? Me veio à cabeça também, né, na entrada de São Manuel, que tem uma estátua do lado do Tonico e Tinoco, né? Então, nós temos vários elementos culturais aqui importantes da nossa região, né? E tudo isso está relacionado com essa questão da memória, da cultura, da identidade e com a diversidade, né? Indo para a terceira questão, já é uma questão de geografia, que tem um mapa, né? Na verdade, são 2 mapas, né? O mapa do lado esquerdo, que mostra o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e do lado direito, outro mapa do Brasil com as 5 regiões que o Brasil é dividido, né? Então, aí, o aluno, para resolver isso, ele teria que saber interpretar esse mapa do lado esquerdo e ver, né, obviamente, né, a legenda do mapa ali, né, para ver, e através das cores, ele vê qual o menor índice de desenvolvimento humano, olhando a legenda, é o quadrinho branco, não é isso? Então, ele teria que associar ao mapa do lado direito, né? E aí ele chegaria à conclusão de que, que a pergunta é, das 5 regiões, né? Qual das 5 é a com menor índice de desenvolvimento humano, né? Então, a pergunta é, o aluno teria que identificar qual é a região com menor índice de desenvolvimento humano, né? Obviamente que nós, professores, já resolvemos imediatamente, mas, obviamente, que os alunos teriam que poderiam também já fazer essa associação, porque não é uma questão tão difícil, né? Então, fazendo essa associação, ele chegaria
a resposta que é região Nordeste, né? Aí, nós estamos na questão número 3, né? E aí eu fui ver o objeto de conhecimento em geografia, né? Vou ler aqui para vocês, né? As relações entre espaço, sociedade, natureza, trabalho e tempo. Transformações antrópicas no meio físico em diferentes sociedades, tá? Agora, indo para a questão número 4, temos um texto que eu vou ler para vocês. País registrou 1.833 conflitos no campo em 2019, mostra relatório. Levantamento da Comissão Pastoral da Terra, CPT, revela que o Brasil registrou em 2019 1.838 conflitos no campo, o número mais elevado dos últimos 5 anos e 23% superior ao de 2018. O dado reúne ocorrências relacionadas a disputas por terra, disputas por água e conflitos trabalhistas. Segundo o relatório, no ano passado houve recorde em disputas por terra, desde que os casos passaram a ser reportados pela entidade em 1985. Em 2019, foram contabilizadas 1.254 ocorrências. A média foi de 5 casos por dia. De acordo com a organização, as disputas por terra impactaram a vida de 859.023 pessoas. A gente, observando os conflitos por terra, vê que se concentram em regiões do agronegócio, das mineradoras, das madeireiras, das obras de infraestrutura, como barragens. Os estados mais conflitivos foram o Maranhão e o Pará, que sempre é o primeiro na lista, e a Bahia, sobretudo o oeste do estado. Destaca Rubens Sequeira, da Coordenação Nacional do CPT, né? Essa Comissão Pastoral da Terra é uma criação da Igreja Católica, né? E que já existe há bastante tempo, e eles fazem esses levantamentos, né? Relacionados aos conflitos no campo, né? Eles também têm pastoral relacionada à questão indígena e outras pastorais também, tá? E aí, a pergunta é, de acordo com esse texto, na atualidade, os conflitos por terra no campo brasileiro têm como motivação divergências relacionadas a questões. Aí as alternativas eram ambientais, culturais, econômicas, étnico-raciais, políticos e ideológicos, né? Aí, a ênfase que é dada é a questão econômica, portanto, letra C, né? Porque se a gente for ver aqui, logo no primeiro parágrafo, na terceira linha, o dado reúne ocorrências relacionadas à disputa por terra, disputa por água e conflitos trabalhistas, né? Então, está mostrando aí o conflito, tá? Aí, pessoal, eu vou dar um pulo, né? Porque não vai dar para a gente analisar toda a avaliação, né? Aí eu vou para a questão número 11, tá? Deixa eu ver como que eu estou de tempo aqui. Eu acho que o meu tempo já está meio se excedendo, na verdade, né, pessoal? Então, eu vou ver se eu concluo aqui para passar a palavra para o Márcio. Aí, ó, essa questão número 11, que eu achei que dá para relacionar com filosofia, tá? E a questão anterior, só para concluir, eu achei que tem a ver com sociologia também, tá? E aí eu peguei um objeto de conhecimento de sociologia, que é padrões e normas. Eu estou com... Eu fiz um PPT, e aí eu estou vendo aqui no meu celular, está com uma letra menorzinha. Vamos lá. Padrões e normas de distintas sociedades na cultura, no poder, na cidadania e no trabalho. Isso é a questão número 4 anterior, que tinha a ver com sociologia, tá?
E agora, essa questão do eurocentrismo tem a ver com filosofia, obviamente tem a ver com história e assim por diante, tá? Eu não vou ler o texto inteiro por causa da falta de tempo, né? Mas você tem um texto definindo o que é eurocentrismo, né? Que nós já sabemos muito bem, né? Que no ensino de história, e acredito que também não só de história, em outras áreas também, você tem uma vinculação muito grande a acontecimentos da Europa, né? Isso é uma polêmica antiga entre nós, historiadores, né? Nós criticamos essa visão eurocêntrica, né? Porque, afinal de contas, nós temos que dar valorização ao que acontece no Brasil, no nosso país, e o Brasil, por exemplo, tem uma forte tradição africana e indígena, né? E, em geral, e europeia, evidentemente, mas sempre se destacou a europeia, né? Então, o teste com base, a questão, né? Com base nesse texto, a visão eurocêntrica presente na história faz parte de um discurso, né? Então, a resposta certa era civilizatório, a resposta certa é civilizatório, letra B, né? E aí tem a ver com o etnocentrismo. Eu lembro do Márcio, né, que é filósofo, né? Ele sempre fala dessa questão do etnocentrismo. Então, nesse sentido, que eu acredito que tem a ver com filosofia, tá? Então, agora eu vou encerrar por aqui, né, e vou passar a palavra para o Márcio. Márcio, a palavra é sua. Legal, valeu. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. A gente ficou um período longe. Alguns professores ainda não tinham me apresentado, né? Eu estou trabalhando aqui na diretoria como PCNP de Filosofia e Sociologia. E hoje eu trouxe uma reflexão, até pedir, acho que o Marco ainda está compartilhando, né, Marco? Espera um pouquinho só aqui que eu vou... Sem problema. Eu minimizei aqui, agora estou procurando aqui. É uma loucura esse daí. Eu quis trazer aqui para a gente uma reflexão, assim, bem própria da filosofia sobre avaliação, para tentar relacionar a importância do uso das avaliações pela plataforma CAED, porque acredito que elas facilitam muito. E para isso eu queria refletir aqui com vocês, numa conversa bem tranquila, o modelo de avaliação que a gente tinha no ensino moderno e essa visão mais contemporânea da avaliação. É claro que não existem respostas exatas, ainda mais para essa questão que eu trouxe, né, que eu acho bem desafiadora. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu estou compartilhando certo. Foi aí, Marco ou Shirley? Não sei. Foi sim, Márcio. Por que avaliar? Por que avaliar? Nossa, adoro filosofia, porque a gente tem as questões, né? Mas não temos as respostas. Por que avaliar, né? É uma palavra, eu estava procurando a origem, e ela está relacionada a dar valor. E é nessa desconstrução que a gente tinha na educação moderna, né? Naquele modelo industrial, que eu queria desconstruir, trazer algumas imagens, formar algumas imagens com vocês, e aí a gente trazer um pouquinho dos objetivos das avaliações mais contemporâneas, externas, como a do CAED. Daí, aqui só para os objetivos, como eu falei, a gente refletir sobre a importância do processo avaliativo na utilização da plataforma São Paulo CAED. Bom, para começar, eu até trouxe uma figura que tem no livro de filosofia, né? E queria com vocês desmitificar um pouco o processo avaliativo que sempre foi usado, assim, sempre não, né? Por muito tempo tem sido usado, e há alguns anos a gente vem desconstruindo, acho que desde a década de 80, teoricamente, mas na prática ainda é um desafio, né? E aí eu quis trazer a ideia de desmitificar no sentido de esclarecimento mesmo, da gente trazer um pouco uma discussão mais racional. Daí, para resgatar um clássico, que eu acho que vocês já me ouviram falar bastante, que é o Foucault, eu acho que ele é um dos grandes para discutir a questão da disciplinarização na escola. Eu até trouxe uma imagem de um panóptico. O panóptico é um jurista Bentham, não sei o nome dele agora de cabeça, de um espaço onde as pessoas estão em constante vigilância. O Foucault, nesse livro Vigiar e Punir, tem um trecho que ele fala na verdade, ele faz um estudo do penitenciária, da escola e também dos hospitais psiquiátricos. Mas ele fala muito sobre o exame. Aqui não tinha a palavra avaliação, nem prova, mas eu achei bastante interessante. O sucesso do poder disciplinar se deve, sem dúvida, ao uso de instrumentos simples,
o olhar hierárquico, a sanção normalizadora. Então, o nome do livro diz bem, né? Vigiar e punir. E aí ele fala que a avaliação, o exame, é uma combinação dessas duas forças que fazem a disciplinarização, que é o olhar hierárquico e a sanção normalizadora. Porque a sua combinação no procedimento que é específico, o exame. O exame obriga, muitas vezes, o aluno a se expor, e também a nota era muitas vezes usada como um castigo, como uma punição. Então, a prova, naquele modelo mais antigo, era um instrumento de punição, né? de conhecer o estado do aluno, mas aí a devolutiva muitas vezes se refletia em uma punição. A gente tem até a ideia da nota vermelha com um peso muito grande nos dias de hoje, né? Que eu acho que se deve muito a esse olhar do Foucault. E aí, essa forma de ver o aluno, até a professora Rayana colocou um caso que eu acho que combina muito com isso, da Killian, que era uma aluna que não se encaixava, né? E aí, com isso, ela foi tendo alguns problemas escolares. Eu tenho aí um trecho daquela música, e uma imagem do clipe do The Wall, que eles pedem para os professores deixarem as crianças em paz, né? Hey, teacher, leave those kids alone. Porque as crianças se sentiam de tal maneira vigiadas que acabavam, um termo que eu gosto muito, espanando, né? Até algumas situações que ocorrem essa espanação, né? São bastante graves. Eu lembro muito de Realengo, acho que muitos de vocês lembram, lá no Rio de Janeiro, o caso do Wellington, que hoje, com esse processo avaliativo, pensando nas competências também emocionais, talvez a gente tivesse conseguido reconhecer o problema daquele menino Wellington antes que ele pudesse sair da escola e depois voltasse mais velho, armado e matado aquelas crianças, né? Temos também o caso de Columbine, nos Estados Unidos, também é bastante icônico. Tem um vídeo, eu não vou colocar para vocês, para a gente não tomar tempo, né? Mas só para amarrar, eu não sei se alguns viram, é sobre esse rapaz que fala um pouco sobre a questão do bullying na escola, né? E quanto a gente muitas vezes está à beira do abismo e qualquer um pode nos empurrar. Eu acho bem interessante isso, para a gente estar muito atento a nossos alunos e nessas competências que o novo ensino médio traz, né? São competências agora ligadas ao emocional também. Aqui outro exemplo clássico, né, do qual o perigo dessa educação, que foi de maneira mais em linha de produção, uma frase aqui do Adorno, que eu gosto muito, né? Todo debate sobre parâmetros educacionais é nulo e indiferente em face deste, que Auschwitz não se repita. Foi a barbárie a qual toda educação se opõe, né? Então, na ideia da escola de Frankfurt, o esclarecimento é a única forma da gente evitar o horror que aconteceu em Auschwitz. Inclusive, na Alemanha, eles publicam o livro do Hitler, com edições, porque eles não querem ter nenhum tipo de censura, para que seja bastante esclarecido, né? E é com isso que eu queria fazer a ponte com o novo ensino médio. Eu até coloquei um trecho, mas também não vou passar, Sociedade dos Poetas Mortos, em que ele mede um poema, né? Só que medir dessa maneira quantitativa apenas não consegue mensurar a qualidade de um poema. E aí ele traz esse gráfico para os alunos para fazer essa reflexão. Então, em vista da gente evitar esses males tão nocivos à humanidade, e por conta de uma série de outras questões, né, a gente começa a ter a necessidade de um novo ensino médio, né, voltado para a cidadania, que já era trazido nos PCNs, né, os parâmetros curriculares, mas que agora ele começa a ficar mais explícito. Então, a gente tem aqui, no caso, as competências gerais. Então, vocês veem que elas estão muito ligadas às competências socioemocionais, né, que a gente fala. São competências mais abrangentes do que apenas o conhecimento de memorizar conhecimentos científicos ou desse sentido. Então, eu acho muito proveitoso esse momento que a gente tem. Claro que é um processo que todo dia a gente colocar isso na prática, mas eu acho bastante interessante que essas questões apareçam agora de maneira explícita, né? Então, aí o novo ensino médio começa a ter essas mudanças bastante estruturais. A questão, todos conhecem muito bem, né, da nossa Constituição, que traz a educação de qualidade como um direito, né? A gente, aproveitando sociologia, aí é um direito social muito importante. Aqui a gente pode também discutir várias outras questões
que junto com a educação trazem. Inclusive, a abordagem da merenda na escola está dentro desse direito social também, né? De uma educação de qualidade, mas alimentação de qualidade e outros direitos sociais. Como eu falei, essas competências socioemocionais, elas aparecem de forma explícita. Isso eu acho super positivo, e eu acho que nós, de humanas, vamos fazer muita diferença nesse momento, porque eu acho que essas competências estão mais próximas, não é uma regra, óbvio, né? Mas elas estão muito próximas dos componentes de humanas, né? Das nossas habilidades de humanas. Então, eu acho que a gente sempre lidou com isso em sala de aula, com esses problemas socioemocionais, as dificuldades que os alunos traziam, e eu acho muito proveitoso que agora ela aparece de maneira explícita, né? Então, eu acho bem legal. E aí, aproveitando o filme do The Wall, e o clipe, né? Just Another Brick in the Wall, só mais um tijolo na parede, os alunos aí na linha de produção. Então, agora, dentro desse novo ensino médio, a gente já não tem mais essa visão, né? Então, eu até coloquei aqui que não é mais um tijolo, agora existe um projeto de vida. Foi uma brincadeira que eu fiz, mas que realmente faz sentido, né? Agora, o ensino médio, o novo ensino médio, ele é personalizado, ele é a cara do aluno. Então, agora o aluno já não sente mais que ele é só um número, né? Que ele é só uma pessoa ali, que é só um outro tijolo na parede. E aí que eu acho bem interessante essa questão do novo ensino médio. A gente vai também ter uma questão com o currículo, que é trazer um pouco da priorização dos temas que a gente trabalhava. A gente tem um currículo muito extenso. Eu acredito que os professores mais velhos saibam da dificuldade que é cumprir esse currículo, que a cada ano costuma aumentar. E diante também da pandemia, a gente teve um problema muito grande, né, de defasagem. Então, a gente precisou, todos nós, né, a secretaria, que também tem dado muita escuta, em selecionar habilidades que fossem realmente essenciais, né? Eu até separei aqui uma fala lá um curso lá do CAED mesmo, né, de avaliação de desenvolvimento pessoal. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, como eu falei, agora essas habilidades, elas vêm acontecendo concomitantemente às habilidades cognitivas, as competências cognitivas, para a gente ter uma formação mais integral do aluno, né? Uma formação, como eu falei, acredito que a área de humanas tem uma importância fundamental nesse novo ensino médio. As habilidades aqui, elas ficam em blocos, e é interessante que a AP aconteça dessa maneira, porque eles conseguem identificar em várias questões a mesma habilidade. Agora eles trabalham com a ideia de item, né? As questões são itens, e esses itens, eles também têm uma preocupação de calcular o chute dos alunos, para ver se eles têm uma certa, se os resultados consolidam-se entre as questões, entre os itens mais difíceis e os itens mais fáceis. E aí favorece com que se tenha uma análise mais precisa, né? Aqui ele traz as atividades, como os alunos foram, né? E por que eu acho, vou trazer, mas é claro que não tem uma resposta certa, né? O porquê avaliar e por que é importante. Eu trouxe aí o clássico Sócrates, né? Para trazer um pouco daquela frase do oráculo que ele foi visitar e disse que conhece-te a ti mesmo, né? E por que é importante, para que é importante conhecer-te a ti mesmo? Eu achei aqui na nova escola uma explicação que eu achei muito boa, que se amarra a essa nova estrutura do ensino médio. Eu achei que foi um pouco forte, mas tem muito a ver por que existe a necessidade das APs, das ADs, de todas essas avaliações. Aí eu vou ler para vocês também, né? Quem procura um médico está em busca de pelo menos duas coisas: um diagnóstico e um remédio para seus males. Imagine sair do consultório segurando nas mãos, em vez da receita, um boletim. Estado geral de saúde, nota 6, e ponto final. Doente nenhum se contentaria com isso. E os alunos que recebem apenas uma nota no final de um bimestre, será que não se sentem igualmente insatisfeitos? Se a escola existe para ensinar, de que vale uma avaliação que só confirma a doença, sem identificá-la ou mostrar sua cura? Gente, eu acho maravilhoso. Eu adoro a prova, as avaliações. Eu gosto de fazer avaliações. Quando eu fiz a minha
exame de proficiência para tirar carta. Eu adorei o exame psicotécnico lá, que tinha umas bolinhas, uns desafios lógicos, porque realmente é uma oportunidade da gente aprender né, o próprio a avaliação. Claro, sem que ela tenha esse caráter punitivo, né, evidentemente. E assim ela consegue me apontar a cura ou a prevenção daquilo que é o mal que está me causando. Eu acho bem legal, até gosto de uma outra frase do Sócrates que tem muito a ver aqui, o só sei que nada sei, porque reconhecer aonde estão os nossos erros é o que nos permite melhorar. Então, a avaliação ela é fundamental porque ela nos ajuda a encontrar esses problemas, não diria nem erros, né? Essas dificuldades. Aqui uma foto do Deleuze, num documentário, e o professor Naves, na última ATPC que nós fizemos só do pessoal de filosofia e sociologia, fez uma contribuição muito bacana. Eu não sei se tem algum professor aí mais velho, que lembra de uma atividade que tinha nos primeiros cadernos da proposta curricular do Estado de São Paulo, que tinha uma atividade de espelho para os alunos da primeira série. Eu achava aquela atividade maravilhosa, e eu acho legal relacionar ela à avaliação, né? Então, por que nos olhamos no espelho para corrigir, arrumar o cabelo? Eu já não tenho cabelo para arrumar, então essa parte já não preciso tanto. Mas eu acho que o espelho pode ser uma boa forma de abordagem, né? Como uma reflexão, refletir sobre o reflexo. Eu acho bem interessante. E aí o professor Naves, como eu falei, trouxe essa discussão, e aí só apontando, né? E ele falou que assim o aluno muitas vezes tinha aquela vergonha de se olhar no espelho ali e de ver a maravilha que ele é. E aí a gente vê uma dificuldade muito grande do aluno abrir a câmera. Eu nem sei se é necessário, né? Mas eu acho que está um pouco a ver com essa discussão nossa. Às vezes, nos avaliar é difícil, não é fácil olhar sobre nós mesmos, né? Sobre nossos problemas, sobre nossas dificuldades. Então, se olhar no espelho é muito difícil em algumas situações. Acho que dá para acompanhar também pelo mito da caverna, o rompimento e a busca pela verdade muitas vezes pode machucar a luz, né? Então, nesse sentido, eu acho que o CAED a gente pode trabalhar com a mesma ideia. A gente também muitas vezes vê dados, números. Aqui, gente, pelo amor de Deus, eu até vou passar rápido, porque eu não quero, eu até separei. É uma foto lá do CAED apontando as habilidades, se eu não me engano, em matemática de algumas escolas. E aí eu lembro de várias vezes no planejamento, a gente olhar esses números e ficar um pouco assustado, deprimido. Mas aí, mais uma vez, eu confronto, faço essa oposição a esse modelo moderno de avaliação, em que aqui não tem nenhum objetivo punitivo. Inclusive, no próprio CAED, eles trazem nos cursos essa importância de separar, de esposar a avaliação de qualquer juízo de valor no sentido punitivo, né? É apenas um reconhecimento do estado da arte em que se encontram nossos alunos. Eu separei mais algumas imagens aí, né, do CAED, em que você consegue ter o resultado das avaliações. Nesse caso, eu peguei da AP, da terceira série do ensino médio, só que ainda são os resultados de 2020, né, e de língua portuguesa. Acredito que logo, logo deverão aparecer agora os nossos resultados de ciências humanas. Como o professor Marco falou, elas são interdisciplinares, né? E focam nas habilidades. Aliás, as habilidades são interdisciplinares. E aí essas avaliações focam nessas habilidades. E aí aqui é interessante, no CAED, vocês conseguem acompanhar a participação dos alunos. Isso também acho bem interessante para vocês agora, ainda mais na questão da busca ativa, né? Ter uma noção, um quadro de como anda a participação dos alunos. Esse é um instrumento, como a Shirley falou, que trouxe algumas dificuldades nessa primeira implementação, né? Numa primeira implementação, mas agora num cenário totalmente remoto, praticamente inteiro remoto. Mas é importante a gente lembrar que esse é um processo que vai acontecer cada vez mais e cada vez mais alinhado, Então, eu acho muito importante a gente já ir se apropriando, né? Provavelmente, logo, logo deve estabilizar e ficar cada vez mais redonda. E aí a gente consegue ter essa noção mais precisa, que eu acho super positiva. E aproveitando, eu adoro os termos das avaliações, avaliação em processo, avaliação diagnóstica, que eu acho que são tão bons que falam por si mesmos, de maneira que nem precisamos entrar em detalhes em qual a sua finalidade, né, em si. Mas eu gosto muito, que eu acho que a avaliação, de certa maneira, ela é sempre em processo, né? Eu separei uma frase do Nietzsche que eu amo,
o que é de grande valor no homem é ele ser uma ponte e não um fim. O que se pode amar no homem é ele ser uma passagem e um acabamento. Gente, eu gosto muito de pedir para que vocês participem e interpretem comigo. Por conta do tempo, a gente pode depois voltar. Eu vou fazer uma interpretação pessoal, que eu gosto muito dessa influência mais oriental do Nietzsche, Schopenhauer, de que o que vale a pena para nós é o caminho e não em si chegar ao final da ponte. Chegou ao final da ponte, acabou. Eu odeio aquele Big Brother que muitas vezes passa esse tipo de ensinamento, né? Ó, você pode pisar, pode matar, pode roubar, o importante é chegar lá no final e ganhar $1 milhão de reais. Essa filosofia do Nietzsche vai de oposto a isso, né? O importante é o caminho, desfrutar do caminho, curtir o caminho e não simplesmente chegar lá. Eu falo isso porque, às vezes, nossos alunos também, a gente pensa na avaliação como um resultado final, e ela não é o resultado final, ela é o começo, né? Ela é o indicativo, ela é a referência para que daí nós comecemos a trabalhar. Então, o aluno, daí, ele está em constante formação, ele não se encerrou, e ainda assim, se a gente pensar naquele aluno bagunceiro, ele não está nem aí, mas às vezes não era o momento dele, em outro momento ele vai se interessar. Então, eu acho muito importante a gente sempre lembrar disso. Inclusive, a AP, ela tem esse objetivo, né? Avaliar o andamento do processo em si. E essa é uma coisa que a gente faz o tempo todo em sala de aula também, né? Bom, gente, é só comentar mais um item muito importante das APs, das sequências digitais também. Como a gente teve essa questão da defasagem, que foi, que aumentou-se ainda mais com a questão da pandemia, precisou estabelecer-se alguns marcos para a gente saber o quanto o aluno realmente está defasado. Por que esse marco? Porque a partir dali, ele vai ter muita dificuldade de conhecer outras habilidades mais complexas que aquela. Então, elas vão ser habilidades necessárias para que ele possa continuar. Eu acho muito legal também essa abordagem do currículo, que é em processo, ou como a professora Shirley falou, em ação, né? Porque a gente tem ali em sala de aula que muitas vezes, identificando esses marcos que são de anos anteriores, a gente pode, mesmo naquele ano, retomar com o aluno e recuperar aquele marco, aquela habilidade defasada. Então, isso eu acho muito bacana, que também tem a ver com o novo ensino médio, que eu acho que é essa ideia do ensino mais personalizado, né? E eu acho que, apesar da gente ter a distância da sala de aula, hoje a gente tem um contato talvez mais pessoal com o aluno. Eu, ano passado, eu aproveitava qualquer interação que eu tinha com o aluno, uma mensagem de WhatsApp, o que desse para aproveitar, eu aproveitava, inclusive como nota. Muitos alunos não tinham uma das habilidades que a gente colocou lá, da autonomia e tal, e copiavam de outros colegas e mandavam. No começo, eu até me cobrava para corrigir, né, apontar, mas aí eu via que muitas vezes o aluno estava querendo feedback emocional e outros tipos de feedback. E eu também contabilizei essas habilidades que ele estava desenvolvendo ali comigo, nesses pequenos contatos via WhatsApp também. Aqui eu separei também lá do CAED, né, como ele mostra os acertos dos alunos e também essa questão dos marcos de desenvolvimento e que aí aponta os alunos que estão precisando de mais atenção e outros mais ainda atenção, né, de muita atenção. Isso também acho legal para a buscativa, nossa, né, para a gente ver que esses são, na verdade, os alunos prioritários, né, que requerem mais atenção nossa. Gente, eu acho que agora eu também estou no final, eu não vou comentar, não vou ler. Aqui ele também, em língua portuguesa, ele vai discriminar de cada marco, mais ou menos qual período, né, qual a série o aluno deveria estar. Aqui, por exemplo, na língua portuguesa, o alcance do 4º marco de desenvolvimento é desejável ao final do 11º ano, né, que seria a primeira série do ensino médio. E aí, com isso, é uma forma do norte para o professor poder trabalhar e priorizar as habilidades que ele acha mais importante. Eu só comentando, né, que é importante a gente romper com a avaliação punitiva, né? E aí eu citei o Aristóteles aqui, um quadro famoso também, o Caminhante das Nuvens, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem essa dificuldade de mudança de paradigma, a gente tem, por outro lado, um universo inteiro a se desbravar. E aí a frase do Aristóteles, um pouco confusa, mas eu acho interessante. Sendo o objeto de escolha algo que está ao nosso alcance e que é desejado após deliberação,
a escolha será um desejo deliberado de coisas que estão ao nosso alcance. Pois, quando decidimos como resultado de uma deliberação, desejamos de acordo com o que deliberamos. Eu não sei se se lembra, eu acho que no caderno de filosofia da terceira série tinha a questão do fumar e livre-arbítrio, eu trouxe até numa TPC do ano passado. E o Aristóteles e o autor do caderno trabalham um pouco essa ideia do Aristóteles, de que nós devemos ter consciência de nossas decisões, senão elas não são livres. O exemplo do cigarro era de que a propaganda muitas vezes manipulava. Então, é muito importante a gente se apropriar do CAED, por exemplo, das informações que constam ali, para que a gente saiba para onde a gente está querendo ir e a gente deseje realmente ir. Se a gente não sabe por que a gente está indo, aí esse desejo não torna-se verdadeiro. E aí, na verdade, a gente não faz uma atitude, não tem uma atitude, é uma atitude manipulada, vamos dizer assim, né? O Aristóteles usa compulsória, né? Não é verdadeiramente livre. Então, é muito importante que a gente se entenda para que a gente possa deliberar. Aqui eu até coloquei na frase do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. O ti mesmo eu deixei separado, porque a gente pode pensar aqui numa coisa individual ou numa coisa da própria secretaria se conhecendo através dessas questões. Bom, gente, algumas reflexões que a gente pode fazer nesse período agora de finalmente. A nota ajuda, premiar também é punir ou não é. A avaliação externa ajuda, eu acredito, bem o professor, deixa mais tempo para ele pensar em outro tipo de interação com o aluno. Bom, gente, é isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que vocês possam ter agregado coisas a vocês e estou aberto a dúvidas. Passo a palavra, Marco, Shirley. Valeu, Márcio. Aí, ó, eu estou lendo aqui no chat, né? A Shirley escreveu: amei, Márcio, a imagem do processo de uma grande construção, um conjunto de ações, a complexidade. Aí o Linaldo escreveu: a ideia do fim da ponte também pode ser relacionada ao conhecimento na filosofia socrática. Boa. O que eu sei é que nada sei. Ou seja, o processo é contínuo e inacabável. Né? E depois a Rayana colocou: não dá para definir alguém apenas pelo resultado de uma prova. Existe todo um conjunto. Esse tema é ótimo. Também acho, Rayana. Até acho legal a gente separar a avaliação externa dessa coisa do valor. O valor é o professor ali com o aluno, né? É outra coisa, né? É muito complexo mesmo essa questão. Bem interessante. Uhum. E também a Nildete, no grupo aqui do WhatsApp, ela já tinha escrito anteriormente que a Pastoral da Terra é um movimento forte no Nordeste, né? E aí, eu acho assim, a gente tem ainda alguns minutos, né? Seria interessante se algum professor ou professora usasse a palavra para falar o que está achando desse ATPC, essa questão da AAP agora na área de humanas, né? Como que vocês estão sentindo isso? O que vocês estão achando a respeito disso, tal, né? A palavra é de vocês agora, pessoal. Oi, Marcos, está me ouvindo? Sim, então, seja bem-vindo. Aqui é o Ailton, professor de Geografia. Queria falar um pouquinho sobre essa construção que vem sendo feito com esse retorno gradativo durante a pandemia. Eu acho que essa construção de questões avaliativas, nesse momento, que vem como uma enxurrada para o aluno, eu acredito e tenho conversado com alguns colegas que eles começam a ficar desmotivados com relação a isso. Eu acredito que esse passo que estamos dando agora, nesse momento, deveria ser um segundo passo. O primeiro passo deveria continuar um acolhimento mais intensivo para fazer com que eles não se desanimem. Gostaria de parabenizar aqui, porque eu acompanho várias escolas, a escola Sevilla, que fez um vídeo com os professores se eu não me engano, é de biologia, ciência, alguma coisa assim, tomando por esse ponto, para que os alunos não desanimem, não desfoquem, que tenham um motivo para seguir, porque às vezes eles se sentem tão pressionados, porque
contextualizando no momento que a gente vive hoje, existem pessoas que estão passando momentos terríveis, momentos em que a preocupação é simplesmente comer. E aí o que acontece? Às vezes essa família começa a se sentir tão pressionada ou às vezes tão fragilizada nesse momento que às vezes qualquer coisinha que vá falar com eles ou vai tentar fazer uma busca ativa, que se não for com muito dedos, você pode acabar potencializando o caso da evasão escolar. Eu gostei muito da apresentação de todos, acho que foi muito proveitoso, concordo com o que cada um falou, porém, como a gente falou no ATPC da EFAP, o tempo, eu acho que o tempo não seria, nesse momento, esse passo. Esse passo deveria seguir um pouquinho lá para frente. Na verdade, expressa aqui a minha opinião e o que eu acho sobre esse movimento, que eu acho bem legal que deva acontecer, porém, num outro momento. Então, eu devolvo a palavra aí. Puxa, adorei. Posso comentar, pessoal? Adorei, viu, Ayrton? Achei que é super pertinente. Eu procurava usar as avaliações como um próprio processo educativo em si. É que agora, longe do aluno, né, não dá para motivá-lo ele ali do lado, né? Mas eu não sei, eu concordo com você, eu usaria essas avaliações externas agora como motivadores, mas sem pressionar o aluno, como você falou. Achei que foi super válido, sem essa coisa da pressão da prova como uma, né? E sim como um instrumento mesmo. Vamos lá fazer, vai ser super legal, vê como você tá. Eu lembro que eu tinha alunos que não queriam dar opinião de jeito nenhum. Eu perguntava coisas simples, o que você pensa sobre tal assunto? E o aluno não tinha coragem de dar opinião, por conta do medo de ser punido. Eu acho que nessa questão da avaliações externas, eu acho importante reforçar isso. Não tem punição e não tem que ter medo de errar, né? Desculpa, Shirley. Adorei. Não, eu só estou sinalizando que eu não tenho a mãozinha, então estou aqui com a mãozinha para falar que depois eu quero falar. Pode finalizar, Márcio. Não, finalizei já. Tá. Eu acho até que é bom a gente ter uma ordem, tem mais dois, depois fala. Alô? Assim, eu acho que dentro dessa questão psicológica, né, e como eu comentei lá, toda parte da plataforma e toda a avaliação diagnóstica, né, a sequência digital, as avaliações externas, elas estão pautadas nas competências, né, da BNCC, e a gente não pode esquecer essas competências socioemocionais, né? Então, usar essas avaliações externas e não esquecer que a gente tem que ter um cuidado muito grande com o emocional agora, nesse momento, né? É muito importante. É fome, são perdas humanas de parentes, de amigos, isso é um desgaste muito grande, mas também nós temos a orientação, a SED está se preocupando com isso também, professores, na parte do emocional, né, do psicológico, a gente está tendo também lives a esse respeito, é importante lembrar também disso, né? Só isso que eu ia falar, muito bem colocado do Ailton, passo a palavra. Acho que marca. Acho que tem um professor que pediu a palavra, acho que levantou a mão, acho que foi o Edson, eu não consegui reconhecer a voz. Tem alguém que gostaria de falar? Eu queria falar. Então, manda ver. Oi. José Augusto. Ah, você. Faz favor, José Augusto. Não, então, o Márcio falou sobre autoconhecimento e o Sócrates. Tem um diálogo do Platão que se chama Cármides, que ele tenta definir o que é o autoconhecimento, né? Não sei se você conhece esse diálogo. Ele diz que o autoconhecimento ele é um conhecimento superior em relação aos outros conhecimentos. Ele é superior porque ele, na verdade, ele pressupõe, quer dizer, ele é o pressuposto dos outros conhecimentos. Ele chama o autoconhecimento de ciência do eu, ciência das ciências, a ciência, né? Então, como você falou sobre a importância disso, né? Eu
queria enfatizar isso, que o próprio Platão fala disso nesse diálogo, né? E sobre a importância disso, e como isso, hoje em dia, nas escolas, isso não era debatido, né? O conhecimento emocional, na minha opinião, isso nunca foi colocado muito em pauta, assim, né? Só agora que parece que eu estou percebendo que isso está sendo colocado. Então, eu digo que isso talvez seja uma das questões mais importantes da educação. E o Platão, ele diz nesse diálogo, agora eu lembrei, que o autoconhecimento nada mais é do que a moderação das emoções. Se conhecer é conhecer os afetos, as emoções, não é? Então, não tem muita mistificação sobre isso, é você conhecer os seus desejos e afetos e conseguir ter um autocontrole sobre isso. Então, essa questão do autocontrole, que tem quase todos os diálogos do Platão, e o Sócrates fala disso, né? Que o Nietzsche despreza, né? Que o Márcio falou sobre o Nietzsche, mas o Nietzsche não gosta do Sócrates, mas eu gosto, né? Então, o que você falou eu acho super importante, sobre essa questão emocional que tem que ser trabalhado e que não era trabalhado, e tomara que isso venha a ser trabalhado, não é? E daí eu queria colocar outra questão, como você vai, na nossa sociedade, uma sociedade industrial, de massa, não é? Como você vai compatibilizar uma educação que deveria não ser punitiva, deveria ser socioemocional, deveria ser baseada no autoconhecimento, com uma sociedade que é de massa, uma sociedade que é industrial, uma sociedade que nós temos muitos alunos na sala de aula, como a gente vai ter esse tratamento pessoal, porque não existe autoconhecimento sem o tete-a-tete, né? Sem a pessoalidade ali. Na Grécia, não existe mídia, não é uma sociedade de massa, não é uma sociedade industrial, é uma sociedade oral, não é? Então, eu queria, porque parece que como a gente vai fazer isso? Isso que eu queria colocar para você, assim, como compatibilizar essas duas coisas, sem uma sociedade sem ser punitiva e sem descambar para uma coisa que não, uma liberdade total, assim, eu não consigo entender muito isso, eu queria colocar isso. A outra coisa, só que não cobrava pelos ensinamentos, né? Bem legal. Eu vou te falar uma coisa, ô Zé, só sei que nada sei, tô brincando. Eu não tenho ideia, eu não tenho ideia. Eu acho que as incoerências e contradições, em sociologia isso é muito discutido, em transições sociais, elas vão acontecendo meio que concomitantes, né? A gente tem, por exemplo, o período feudal e o período capitalista, eles se intercalam em muitos momentos, né? Eu acho que as relações de trabalho estão passando por uma mudança e eu acho que essa questão da escola também. Porém, como você falou, né? A gente está numa sociedade de massa, é um processo lento e acredito que vai ser um pouco ainda doloroso até. A gente ter essa relação mais personalizada, né, Zé? Nossa, falou muito bem. Sim, não, e outra coisa, essa questão do sei, nada sei, o Sócrates, eu acho que não é que não sabia, né? Ele queria que as pessoas se conhecessem, né? Conhecessem os seus né? Ele queria colocar essa questão, né? Do autoconhecimento da pessoa e dele mesmo. E ele é a pessoa que mais simboliza isso. O tempo todo ele diz: se uma criança me mostrar que eu estou errado, eu sou o primeiro a dizer que essa criança está certa, entendeu? Ele não é escravo, né, das opiniões. Está certo, então. Obrigado, viu, Erasmo? Valeu, José Augusto. Tem mais alguém que gostaria de falar? Mais algum professor? Mais alguma professora? Temos mais alguns minutinhos aí para a gente terminar. Alguém gostaria de falar? Tudo bem? Só para não dizer que eu não falei hoje. Vai lá, Rayana. Vai lá, Rayana. Leave the kids alone! E outra coisa, eu odeio Big Brother. É um lixo, devia acabar aquela... Nossa, muito ruim.
Gente, eu não sei como é que a gente vai fazer, né? Falando sério agora, o caminho, né? O que é para fazer, de repente, a gente não sabe, óbvio que a gente não sabe, mas a gente sabe o que não dá certo, né? A gente já sabe o que foi feito e não deu certo, né? Eu acredito, né? Eu aqui, né, galerinha, como historiadora, a gente sabe que a gente olha e vê o que não deu certo. E aí a gente começa, não deu certo, bora pegar outro caminho, né? E eu acho que essa coisa rapidinho da avaliação, eu acho isso, eu acho que é muito mais. Eu estava corrigindo prova esses dias, eu falei, Jesus, que desgosto. Mas assim, é muito mais do que isso, porque tipo, tem uma aluninha belezinha que faz tudo bonitinho, né? Jamais que eu vou considerar apenas, de repente, uma prova que ela ficou mega preocupada e não deu toda a atenção. Então, eu acho que é isso, eu acho que ninguém tem, né? A receita, não existe receita, mas a gente vai fazendo o máximo, né? Eu acho importante, inclusive, a última coisa, a avaliação diagnóstica. Eu acho que a avaliação e tudo mais, a gente saber essa coisa da avaliação punitiva não é legal, mas a avaliação diagnóstica eu acho muito legal. Elas estão vindo assim super legais, bastante críticas, bastante fazer eles pensarem bastante mesmo, judiando bem, que é ótimo, dá até para pegar umas anteriores e colocar lá para eles fazerem um simulado, de repente, além do que já vem, que eu acho que é muito válido. É isso, gente, um beijo. Beleza. Tem mais alguém com a mão levantada aí? Parece que tem uma mãozinha levantada, eu estou vendo aqui. Tem mais alguém? Lúcia, é isso? Também. Não, é. Quem não falou, quiser falar, ainda tem um tempinho. Bom, enquanto isso, então, eu vou falando aqui no seguinte sentido, que eu concordo com a Ailton que há muitas avaliações, né? Agora, o que a gente tem que avaliar é agora esse momento de ter a área de humanas na AAP, né? Então, eu acho que é uma coisa diferente, né? Que talvez isso possa gerar uma maior valorização da nossa área, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Embora eu concorde com o ponto de vista que ele desenvolveu, tá? Outra coisa, essa questão do socioemocional, eu acho que ele é muito importante, inclusive, principalmente nesse período que a gente está de pandemia, né? Mas mesmo fora da pandemia, mesmo na pandemia, a gente tem que lembrar também que a questão cognitiva também é importante, né? Ou seja, estudar continua sendo importante, né? Então, quando a gente fala de socioemocional, sim, beleza, mas a gente corre o risco de querer ficar só no socioemocional e esquece-se do conhecimento em si, que ele é importante, né? É um ponto de vista que eu queria colocar para vocês. Compartilhar a avaliação, né? Que eu não. Ah, já está lá no link, né? Bom, coloca aí, pode colocar de novo, Márcio, que acho que é bom Tá. sim colocar novamente, fazendo um favor. E Eu acho que já deu a hora, né, pessoal? Tem gente saindo aqui, então acho bom a gente. bom, eu acredito que se, da minha parte, acho que a gente já pode encerrar. Não sei se a Sheila e o Márcio têm algum comentário. Acho que podemos encerrar, né, pessoal? Eu agradeço muito a presença de todos e todas. Uma delícia poder estar com todo mundo. Tchau, pessoal. Joia. Bom dia, bom trabalho, bons trabalhos. Obrigada e Um boa abraço tarde a para todo todos. mundo. Boa tarde. Valeu, um abração. Tchau, boa tarde a Tchau. todos. Boa tarde a Tchau. todos. Boa Boa tarde. semana. Tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau, boa tarde. Tchau. Boa tarde, valeu, Fernanda. Boa tarde. Boa Tchau, tarde. professor Marcos, Márcio, professora Tchau, Chico. boa tarde, Tchau, professor Luciano. valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal. Até a Tchau. próxima. Tchau, até a próxima.
Márcio, Oi. Márcio, parabéns, viu, pela reunião. Parabéns a todos. Márcio, mandou muito bem, viu, meu filho? Parabéns. É a Clarice que está falando? Então, tá bom, então eu é. Ah, reconheci pela voz, reconheci pela voz. Valeu, Clarice, um abração para você. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. 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 Acho que agora eu desligo a gravação, né, gente? Sim.